Vamos se alimentar da palavra de Deus? Mais um momento de edificação para o conhecimento da vida com entendimento, na fé em Deus, pelo esclarecimento da palavra. É nisso que nós temos que dedicar a nossa vida. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando as Escrituras, lendo a palavra, entendendo o que ela nos ensina para ser prudente, vivendo pela direção da palavra. Aí nós vamos estar com a nossa vida edificada em Deus, dentro do conhecimento da palavra, para que essa palavra esteja aqui, guardada no nosso coração, para não pecar contra Deus, para andar com o entendimento do conhecimento de Deus, buscando esse conhecimento, buscando a Deus, se alimentando de Deus, aonde? Em qual lugar? Por aonde? No quê? Como é que a gente se alimenta de Deus, busca a Deus e mantém a comunhão com Deus? Como é? Por aonde? Pela palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, irmãos na fé, na esperança, eu quero convidar vocês agora para a gente trabalhar mais um assunto que a palavra nos mostra, para a gente buscar entender e conhecer aquilo que a palavra nos revela. É importante você ler e trabalhar o que você leu para buscar entender, examinando aquilo ali, para saber que ocasião, para que foi falado, qual o objetivo de ser falado isso e para quem é. Então eu quero convidar vocês para a gente ler o texto aqui da carta de Paulo aos romanos, os judeus que estavam em Roma, os cristãos que estavam em Roma. Paulo escreve esta carta para a igreja de Deus, o povo que estava em Roma. Não é uma igreja ministério de Roma. É a igreja de Deus, o povo que estava em Roma. Paulo vai escrever essa carta para orientar os irmãos, ensinar, instruí-los na verdade do Evangelho. Diante de erros, diante de entendimento, de direção errada. Paulo vai levar para os irmãos o conhecimento do Evangelho através das cartas. E aqui nessa carta aos romanos, os irmãos que estavam em Roma, nessa carta, Paulo vai orientar os irmãos de vários assuntos. É muito importante o conhecimento do conteúdo da carta, de cada carta. Por exemplo, Paulo escreve a carta aos romanos para tratar de assunto doutrinário sobre justificação. É muito importante você ler essa carta de Paulo aos romanos, não só essa carta, mas todo o Novo Testamento, que é onde você vai ter o conhecimento da doutrina da salvação, nas cartas apostólicas. Para corrigir, para orientar os irmãos, advertindo, protegendo dos enganadores e por aí vai. Eu quero convidar você agora para a gente ler aqui Romanos capítulo 5, o versículo 8 até o versículo 9. Vamos ler do 8 ao 9. Podemos ler até o 11. Vamos fazer essa leitura aqui da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler do capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11. Presta atenção na leitura e depois que você ler, vá buscar entender o que a palavra está ensinando, instruindo naquilo que você leu. Amém? Vamos lá. Paulo escrevendo vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, ou seja, a morte, seremos por ele salvo da ira. Salvo da ira? É muito importante você entender isso aqui. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Está aprendendo aí, né?
A palavra em si já vai ensinando por onde é que a gente é salvo da ira, por onde é que a gente é reconciliado com Deus. Está aprendendo? É muito bom ler a palavra, irmão. É muito bom conhecer a verdade de Deus para ser liberto de tanta mentira religiosa que o povo está preso aí. E Paulo vai dizer, porque, versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Por onde é que encontramos salvação? Pelo sacrifício de Cristo. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me gloreio em Deus é por Jesus, irmão. Não é pela minha obra, meu mérito que eu faço, pela minha justiça, minha bondade. Eu me gloreio em Deus por Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer, versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, agora, porque antes nós não estávamos reconciliados com Deus. Mas agora, em Jesus, alcançamos sim a reconciliação. Você entende o que é isso? Você consegue entender o que a palavra está nos revelando? A importância desse conhecimento para a humanidade? Primeira coisa, vamos recapitular tudo que nós lemos agora. Vamos entender o versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é que a gente aprende aqui? Que o amor de Deus para conosco, a humanidade, não é um grupo isolado. O amor de Deus é para a humanidade. João 3,16. E Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós. O amor de Deus manifestado para nós é Cristo. Ele morreu por nós para nos salvar. Olha aqui o que Paulo vai dizer. Sendo nós ainda pecadores, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, nós éramos pecadores. O amor de Deus foi manifesto para cada um de nós, não pela bondade, porque nós éramos inimigos de Deus, transgressores, andando contrário à direção de Deus, éramos por natureza inimigos de Deus, filhos da ira. Mas Paulo vai aqui falar deste grande amor de Deus, que o próprio Jesus falou lá para Nicodemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vai dizer que Deus mostrou esse amor dele para conosco, manifestando Cristo morrendo por nós, sendo nós pecadores. Ninguém era bom nem merecedor de nada. Toda a humanidade está dentro do pecado. E o amor de Deus é para todos os pecadores. Não é para um grupo escolhido de antemão. É para todos os pecadores. Jesus morreu para salvar todos os pecadores. Porém, se esse pecador crer nele, aí será salvo. Olha o que diz o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Observe que é preciso receber o perdão de pecados. Paulo vai dizer, e logo muito mais agora, sendo nós justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nesse versículo 9, nós aprendemos várias verdades que o mundo está aí vivendo na mentira. Paulo vai dizer, logo muito mais agora, pelo seu sangue, seremos justificados. Olha aqui, ó. Seremos justificados pelo seu sangue. Quem me justifica diante de Deus, a remissão dos pecados que eu recebo por Deus, o meio por onde eu sou livre da culpa do pecado, não é nenhum ritual dentro de igreja. Não é batismo nas águas para remissão de pecados. Não é vida de ser bonzinho dentro da igreja. Não é vida de obra, de sacrifício, de devoção e formalidade religiosa dentro da igreja. Eu só sou justificado diante de Deus pela morte de Cristo. Se eu crer
A justificação é pela fé na morte de Cristo. Porque foi feita para isso, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, capítulo 3, da mesma carta aos Romanos, versículo 21 e 22. Deus manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O meio pelo qual Deus justifica o homem é justificado diante de Deus, o meio é pela fé em Jesus Cristo. Esse meio é para todos que queiram receber essa justificação. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. Deus proporcionou este meio para o homem encontrar remissão de pecados, para o homem ser livre da culpa e da condenação do pecado. Por meio da fé, ele é justificado. Essa fé em Jesus Cristo. E isso é para todos. Não, você é justificado assim, você é daquele outro jeito, nessa religião é aqui, na outra é daquele. É um só meio de justificação. E Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 9, que nós, pela vida de Jesus Cristo, fomos justificados por meio da fé. Quem não creu em Jesus ainda continua na culpa do pecado, indo a juízo, condenado e separado de Deus, sendo alvo da ira de Deus. É muito importante entender isso, porque tem alguém pregando aí dizendo que Jesus já morreu por todos. Não precisa mais se preocupar com o pecado. Ele já pagou o pecado de todos e todos já estão salvos. Não. Aonde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que ele morreu por todo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Salvação é quem crê. Porém, escuta, aprende de Jesus o que Jesus disse. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. O crer em Jesus é o arrependimento com a convenção. A partir do momento que você ouve o Evangelho. Não é a filiação a uma igreja, a uma religião. E dizer, eu sou de Deus, eu creio em Jesus, estou vivendo dentro da igreja evangélica. Crer em Jesus é pela mensagem do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho e crê, se arrependendo com a convenção, você é salvo. Recebendo o batismo, que é a justificação do pecado pelo Espírito Santo que passa a habitar naquele que crê em Jesus, como garantia e justificação do seu pecado para com Deus. Jesus morreu por todos, é verdade. Para salvar todo aquele que crê nele. Quem não crê nele permanece condenado, irmão. A Bíblia fala sobre isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem a vida. Jesus disse, eu não julgo quem não crê em mim. Eu vim salvar, não vim julgar e nem condenar. A palavra que eu tenho pregado, essa vai julgar no último dia. Quem não crê nele permanece condenado. Ele morreu sim, para que você reconheça esse ato de amor de Deus por Jesus e se converta a Jesus para uma vida com Deus. Que você saia dessa direção da religião, saia desse sacrifício, dessa devoção religiosa, entendendo que é por aí que você vai receber a aprovação de Deus. É não. Se você não crê no sacrifício de Cristo para você receber de Deus justificação, ser santificado, reconciliado com Deus para a vida eterna, a tua vida de devoção religiosa, de ordenança, cumprir a obrigação religiosa, é anátema, não vai te levar a Deus, te leva a permanecer condenado. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para crer nele tem que ouvir o Evangelho, que mostra essa manifestação de amor de Deus, e mostra por que Jesus morreu por nós, e mostra por que precisamos crer nele, para não ser condenado. Se não crer, permanece condenado. Então Paulo aqui, é muito importante a gente trabalhar a Bíblia aqui, irmão. O povo está mais atrás de movimento, de pregação, de mistério, de poder, de grito, de pulo. Não. É pregar, ensinar, informar a palavra de Deus com inteligência, explicando, não saindo do que a palavra está ensinando, dentro do contexto. Chamar o povo não é para você mostrar que você é o pregador da unção. Chamar o povo para a palavra.
que o povo vai examinar também, que o povo escute a pregação e use a Bíblia para ir acompanhando, para analisar tudo aquilo que o pregador está pregando, para ver se está na palavra. E se não estiver na palavra, não receba não, viu, irmão? Não receba não. Porque tem gente que lê o texto e explica fora do contexto, e cria uma interpretação anátema, e coloca adicional, e cria meios. Não, tem que se manter naquilo que a palavra nos revela. E Paulo vai dizer aqui: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém era bonzinho. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, somos justificados pela morte de Cristo. É Jesus quem nos justifica. Não é ritual de cerimonial dentro de igreja, de batismo nas águas, que alguém ensina que o batismo nas águas é para a remissão de pecado. Aonde a Bíblia ensina isso? Não vem pegar o texto de João Batista, não tem nada a ver com o Evangelho. O texto de João Batista que diz que João Batista batizava para a remissão de pecado, aquilo ali estava na velha aliança ainda para o povo de Israel. O batismo de João Batista foi para Israel, não é para a igreja. A igreja, o batismo para a igreja é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Não é batismo de água pelo homem dentro de igreja. Esse batismo não tem valor nenhum para a igreja. O batismo para a igreja, que torna você membro dessa igreja, que insere você nessa igreja, no reino de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre, e nem líder religioso nenhum. Então Paulo vai dizer que pela morte de Jesus somos justificados. E não só isso. Olha o que acontece agora. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo agora eu estando justificado do meu pecado diante de Deus, olha o que vai acontecer. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos. Meu irmão, isso é muito importante você entender isso. Depois que nós cremos em Jesus e somos justificados, livres da culpa do pecado, o texto vai dizer que agora nós vamos ser salvos, livres da ira de Deus. Salvação não é por obra, caridade, karma, reencarnação. Salvação não é por meio de igreja, de vida religiosa. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, seremos por ele, por Jesus, salvo da ira. Quem nos salva da ira de Deus, do juízo eterno, é Jesus Cristo. Pela morte dele somos justificados. Por ele somos salvos da ira. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus, por que inimigo de Deus? Porque estávamos numa natureza corrompida, dominada, escravizada pelo pecado, dentro do domínio e do poder de Satanás, e não andávamos na direção de Deus. Mas a partir do momento que a gente creu no Evangelho, com o arrependimento e a conversão a Cristo, nós saímos do poder de Satanás, do domínio do reino das trevas, e agora fomos inseridos no reino de Deus, o reino da luz. Estamos agora no poder de Deus, guardado do poder do maligno. Que todo o poder do maligno não tem força nenhuma contra a nossa vida. Porque estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, estamos guardados na potente proteção divina por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de igreja ou de vida religiosa. Paulo vai dizer que agora sim, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Pela sua morte. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. E pela vida dele somos salvos. Não é pela vida de igreja. Não é pelas obras e práticas de igreja. Paulo vai dizer, versículo 10, leia, irmão, leia a Bíblia, irmão. Vá buscar ser iluminado com a luz de Deus. Não fique preso aí nessas pregações anátemas desses pregadores falsos profetas, esses pregadores ministros de Satanás, que não tem compromisso com o Evangelho, que não leva você
a aprender de Cristo, vai ler a palavra, irmão. É isso aqui que os apóstolos pregaram. É isso que nós devemos pregar também. O mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Não é esse evangelho que estão pregando aí. Esse evangelho que o povo está sendo instruído dentro dessas igrejas é anátema. Não é o evangelho que os apóstolos pregaram. Os apóstolos nunca levou ninguém a buscar estar numa vida de confiança, a buscar priorizar, devotar, centralizar sua vida dentro de nenhum ambiente religioso. Os apóstolos nunca orientou ninguém a buscar ser merecedor de bênção, de vitória de Deus, por meio de nenhum culto, de nenhuma campanha, de nenhum pacto, nenhum voto. Os apóstolos nunca orientou ninguém que se não estiver na igreja não é salvo. Tem que cumprir o ritual, tem que guardar o sábado, ser batizado, senão não é salvo. Isso não. Os apóstolos pregaram Cristo, Cristo, Cristo. Cristo era Jesus, a mensagem dos apóstolos. O alvo, o lugar que o povo era orientado a ir, a estar, a crer, a ser submisso, devoto, fiel e praticante. Não era a igreja, nem a homens dentro de igreja. Era a Cristo, o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer aqui, versículo 10, estamos aqui fazendo uma breve reflexão do texto que está em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Nós estamos aqui meditando, examinando e recebendo a instrução da palavra. Isso é pregar o evangelho, tá? Não é isso, porque Deus, eu sou Deus, Deus está dizendo. Rapaz, sai desse movimento, rapaz. Não vai viver esses anátemas por esses pregadores emocionalistas, histérico, místico, que cria esse movimento maldito para o povo perder o entendimento e não está sendo guiado na palavra. Vá buscar homens que preguem a palavra, que preguem ensinando, explicando a palavra, o que ela está revelando, como eu estou fazendo aqui agora. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10. É muito importante isso aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. O meio de reconciliação não é a igreja A, a igreja B, não é a religião, não é a vida de devoção religiosa, cumprindo ordenança, vivendo ritual. O meio da reconciliação com Deus é a palavra que diz. Você tem que crer nisso aqui e viver a tua vida alicerçada, firmada na palavra. Paulo vai dizer, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é pela vida na igreja, não é pela obra da igreja, não é pela devoção de igreja. Seremos salvos pela vida de Jesus, que deu para nos salvar. Jesus entregou a vida dele por nós. Ele morreu para nos dar a vida. Ele sofreu o castigo para nos trazer a paz. Ele foi levado à maldição para nos trazer a bênção. Ele desceu ao inferno para nos levar ao céu. Não é por igreja. Não é por trabalho de igreja. Não é por devoção de igreja. Não é por submissão, regra, norma e obrigações de igreja. É pela vida de Jesus. Você tem que ter isso no seu entendimento. E a sua vida tem que estar centralizada, focada, alicerçada, convicto do que Deus operou em Cristo para lhe salvar. Não vá buscar justificar-se diante de Deus por meio da tua religião, da tua igreja, do teu usos e costumes, da tua forma de se vestir, de comer, de beber, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é a igreja A, B, C, D, E, F, G, H. O reino de Deus é implantado no interior do homem. Aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo selando ele. Esse é o reino de Deus em nós. Vamos encerrar o versículo 11. Para encerrar esse contexto aqui que a gente está trabalhando, estudando e recebendo a orientação, o ensino. Olha o que Paulo diz no versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus. Olha, se gloria em Deus, irmão, por Jesus Cristo. Tem gente que se gloria na sua roupa, na sua vida religiosa, na sua igreja, no seu pastor, no seu líder, na sua virtude. Eu não. A minha dependência, certeza de vida com Deus é por Cristo. Eu me glorieio em Deus por Cristo. E Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por que agora?
Porque aqueles que estão sem Jesus ainda estão no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Só pode encontrar comunhão e vida com Deus, só pode estar salvo na promessa da vida eterna com Deus, se crer e se converter a Jesus Cristo. Você pode estar ali, aqui, acolá, nessa ou naquela igreja, nessa ou naquela religião, vivendo esse ou aquele ritual religioso, cumprindo esse ou aquele sacrifício. Isso não tem valor nenhum para a vida com Deus. Você só vai ter reconciliação com Deus, receber justificação e ser livre da ira para não ir a juízo quando você crê no Evangelho, se converter a Jesus Cristo com o arrependimento para receber o batismo que é o Espírito Santo selando você com a garantia da remissão de pecados. Que agora você vai ser inserido, introduzido no corpo de Cristo, Igreja de Deus, que não é uma instituição religiosa, evangélica, nem católica, nem de igreja nenhuma. O corpo de Cristo, Igreja de Deus, é formado por pessoas que estão em todos os lugares da terra. 1, 2, 3, que se reúnem aonde for. E ali está o corpo de Cristo, a casa de Deus, o templo de Deus, aonde Deus habita. É em nós. Aprenda isso. Você precisa crer em Jesus, entender a importância e por que você precisa crer nele. Você precisa ser reconciliado com Deus, irmão. Você precisa ser justificado do pecado. Você precisa ser livre da ira de Deus. Você precisa alcançar a graça de Deus. Você está pensando que vai alcançar isso aonde? Eu vou reformular a pergunta. Você está pensando que já tem tudo isso por meio de quê? Qual é o meio, qual é o alicerce, a confiança, a certeza, a convicção que você tem de que você está em Deus, de que você é de Deus, de que você é salvo, de que você está livre da ira, do pecado? Qual é a certeza e a convicção? Por onde você tem essa esperança? Aonde está alicerçada a tua confiança, a fé e a esperança? Por onde tu tem a convicção de que tu é de Deus? Não centraliza a tua vida dentro de nenhum ambiente religioso. Não te gloreia na tua vida religiosa, nem na tua igreja, nem no teu líder religioso. Se não for em Cristo, irmão, se não tiver no Evangelho de Cristo, tu estás crendo em vão. Não pode estar na salvação, e ninguém está na salvação se não tiver o entendimento do Evangelho. Se não se converteu a Cristo pela mensagem do Evangelho. Não é ser convencido a ir para uma igreja, para Jesus dar carro, casa, vida boa. É convencido pela pregação do Evangelho, aonde o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não converte, ele convence. Quem tem que se converter é o homem. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e em nome de Jesus receba o refrigério do Espírito Santo em vossas almas. É a paz, é a certeza, é a convicção, é a justificação de Deus. Glória a Jesus. Está entendendo isso, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Você tem sido informado? Você tem recebido a pregação desse jeito? Você tem recebido essa informação, esse ensino, essa instrução? Ou você está vivendo dentro dos movimentos de poder, de misticismo, de oba-oba, de reteté? Ou você está ouvindo sermão de moralidade, de santidade, de pretexto, de humildade dos homens dentro das igrejas? Vá buscar aprender de Cristo. Medite, examine e se dedique a buscar o conhecimento de Deus na sua palavra. As cartas apostólicas e os 4 evangelhos. Vá ler e aprender o que você precisa entender para ter a sua vida reconciliada com Deus, justificada, salva e dentro da comunhão para a vida eterna com Deus. Vá buscar conhecer a verdade, por onde você será liberto. Amém?